Salve, salve galera do canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Joga Sincero. Eu sou o Edson, desde já vou deixar aquele grande abraço para todos vocês. Ritual padrão, vai lá, deixa esse like maroto do Kakaroto, não seja um cara escroto, senão eu te empurro pro esgoto. E finalmente, me desculpem, tá? Eu já tinha finalizado o jogo. Análise sincera de Ratchet & Clank Rift Apart, ou traduzindo para vocês, Ratchet & Clank em outra dimensão. Pessoal, esse jogo aí que foi lançado apenas para o PlayStation 5 como um exclusivo, vai estar chegando no PC, eu acho e acredito que na janela de 2024. Então fiquem atentos às pessoas aí que têm a plataforma do PC. O Ratchet & Clank Rift Apart já foi anunciado pela Sony e chegará ao PC também, certo? Ele é um jogo que foi disponibilizado para a assinatura PlayStation Plus Extra, então quem é PlayStation Plus Extra pode instalar e baixando pela sua assinatura Ratchet & Clank Rift Apart, certo? Bora lá, vamos falar, faz um bom tempo, né, que a gente não faz um videozinho falando aqui de jogos. Eu peço até desculpa para vocês, é que eu tenho me enfiado muito nesses planejamentos para o novo PC e acaba que eu tenho que fazer várias contas, mudar toda hora a ordem das peças ou qual peça que eu vou comprar primeiro, e isso acaba atrapalhando um pouco na hora da análise, porque eu tenho que fazer análise no meu PC antigo, que não é tão bom, tá pessoal? Por isso, um pouco dessa demora, também um pouco de falta de tempo, nunca falta de vontade, certo? Então vamos lá, sem enrolações, vamos falar sobre Ratchet & Clank Rift Apart. Pessoal, a história, vou falar pela parte de história, vamos começar pela parte de enredo. É uma história bem simplesinha, tá? Ela não tem muitas nuances, certo? Ela é bem, como é que fala? Café com leite a história. E praticamente o enredo não vai te trazer nenhum tipo de história magnífica, então não fique esperando por isso. Eu nem vou falar muito sobre a história, porque ela é muito simples, você vai jogar, vai compreender. E eu prefiro que você, por mais que não seja uma mega história, preservar essa parte da minha análise para vocês, certo? Até porque não é muito complexo a história. O que brilha dentro desse jogo, e o que eu venho falando até com outro amigo meu, que a gente vem debatendo sobre a evolução de alguns jogos, outros estão evoluindo, outros não. Vamos falar um pouco sobre a parte gráfica de Ratchet & Clank Rift Apart, que ela melhorou muito em consideração a do PS4, que já era também na época um remake de um jogo já lá do PlayStation 2. Então ele foi reimaginado e colocado para o PlayStation 4. Era feio? Não, não era feio. Pelo contrário, era um jogo bonito até. Só que assim, a gente já via que naquele jogo lá já estava meio desgastada a série e ela precisava de um toque mais refinado. E Ratchet & Clank Rift Apart veio com o PlayStation 5 trazendo promessas de uma gameplay mais rápida, mais fluida, o SSD funcionando na sua totalidade, todos os sistemas dentro do jogo, que eu posso dizer para vocês, melhorou muito em consideração ao do PS4, então foi excelente eu ter pegado na época que foi disponibilizado gratuitamente pela Sony, o Ratchet & Clank PS4. E cara, o que eu posso dizer assim, que esse sim foi uma evolução do que aconteceu lá atrás. E não foi pequena não, foi muito grande na parte artística, tudo. Tecnicamente o jogo brilhou muito pra mim, certo? Tem algumas mecânicas que eu não gostei, porque eu vou falar um pouco mais pra frente. Mas tirando essas coisas, eu acho que o grande charme desse jogo é realmente ele ser diferente daquele Ratchet & Clank do PS4. Quando eu falo diferente, não me entendam a mal, Edson, mas Ratchet & Clank PS4 é muito parecido com esse daqui, hein, tal. Tudo bem, algumas questões vão ser sim muito parecidas, mas quando se trata da Insomniac, a gente sabe que elas podem evoluir um pouco mais. E com esse jogo em si eles conseguiram. Uma coisa que a gente vem questionando a Insomniac em relação ao Homem-Aranha, que a gente viu o trailer do Spider-Man 2 e já não está conseguindo mais ver uma evolução realmente significativa para o Homem-Aranha. E para o Ratchet & Clank não. Se você tiver dúvida do que eu estou falando, pega uma gameplay do Ratchet & Clank PS4, vê algumas partes lá de gameplay, também vê algumas partes gráficas, depois pega, se você tiver, logicamente, um dispositivo que rode o 4K, vai lá no YouTube de novo,
pega o Ratchet Clank Rift Apart, coloca 4K, põe numa gameplay, põe numa CGI, e aí você vai entender o primor técnico que foi inserido nesse jogo, que é exclusivo para o PlayStation 5 até o presente momento, certo? Bom, tirando essa parte estética, tem uma outra parte que também é uma diferença muito gritante em relação à nossa gameplay do PlayStation 4. No Ratchet Clank Rift Apart a gente já tem uma gameplay muito mais dinâmica, porque a máquina aguenta. Então, cara, se você colocou 60 FPS, vai ser 60 FPS top, bonito pra caramba, bem fluido. Se você não quiser, foi uma questão minha, eu quis ver parte gráfica mesmo, eu deixei a 30 cravadinho e rodou super legal, consegui jogar bem bacana. Aí vai mais por gosto de quem quer ou não quer mais resolução. Eu quis mais resolução, até porque falavam muito sobre o jogo, elogiavam muito a parte gráfica, a parte técnica, e eu queria ver isso, e no 60 FPS eu não conseguiria, eu só ficaria preso na questão de gameplay mesmo. Então para mim eu tentei focar mais na parte de gráfico, certo? Bom, nas variedades de armas foram muitas, tá? Tanto que eu terminei o jogo, eu não cheguei a pegar todas as armas. Os cenários são bem variados, bem coloridos, bem iluminados, seja de noite, de dia, em qualquer situação. A gente vê que foi um trabalho primoroso, tanto na parte de ambientação, certo, quanto na parte de gameplay. E tem áreas pequenas, outras um pouco mais abertas e outras mais verticais. O jogo também se verticalizou bastante, isso deu uma dinâmica bem legal pro jogo. Eu acredito, para quem gosta daquele estilo God of War lá do PlayStation 2, é legal, né? Quando você tá aqui, vai para lá, tá na montanha e cai. Eu falo, essa é a tal da verticalidade que falta para muitos jogos, né? Às vezes você começa um jogo andando e você só finaliza o jogo andando para frente e não faz mais nada a não ser andar para frente, no máximo subir uma escada ou escalar uma montanha, e acabou. O Ratchet não, ele usou de todas as técnicas que o PlayStation 5 oferece, pegou tudo que tinha de bom dentro do aparelho e até o presente momento fez o melhor Ratchet Clank possível, certo? Os novos personagens e os antigos estão inseridos no jogo, tá? Tem uma nova personagem, que é a Rivet, que seria o Ratchet Clank, aliás, a Rivet e a Kit. Eles seriam o Ratchet Clank de outra dimensão, uma outra equação do tempo, só que ela feminina e o robozinho dela uma menininha, certo? Então é ele, só que tipo versão feminina. Ela é bem punk, certo? Vou falar um pouco sobre a característica da Rivet. Ela é um pouquinho bocuda até demais, às vezes um pouco insensível, né? Ela não se preocupa muito com as coisas que ela vai falar, e depois com o tempo ela vai amadurecendo, vendo que a situação exige que ela tenha mais união, tanto com o Ratchet e o Clank, quanto com a antiga parceira dela, que é a Kit, certo? Uma robozinha que eu gostei pra caramba dela. Eu acho que eu gostei dela mais do que do Clank. O Clank é, pra mim, na minha opinião, ele é bem chatinho. Eu acho que a Kit foi mais top. A Rivet, eu não gostei muito dessa personalidade dela, mas com o tempo ela vai melhorando dentro do jogo, então acabei também gostando da personagem. Se eu for falar alguma crítica, cara, vai ser simplesmente a história, que não foi muito elaborada, certo? Não se preocuparam muito em fazer uma história muito boa. Isso é até estranho, vindo de um jogo exclusivo da Sony. Então poderiam ter posto mais emoção nessa história. Foi uma história bem simples, bem xoxinha, para falar a verdade. Não gostei. Mas em relação à gameplay, mudou algumas coisas, outras não, certo? Melhorou muito o arsenal, um monte de armas que você pode ter, bem mais do que no primeiro jogo. Mas na gameplay geral, assim, uma coisa que eu não curti muito é que quando vai chegando pro final, algumas conclusões deixaram um pouco o Ratchet de lado. Então, cara, eu acho assim, ele é o foco principal junto com o Clank. Quem entrar vai ser um personagem secundário, certo? Então é assim, se você não quer dar protagonismo para um personagem, então colocasse Ratchet e Rivet, certo? Ou Ratchet e Rivet, Clank e Kit, sei lá o que fosse, porque aí você fica dividindo os dois protagonismos
E aí pode ser que uma pessoa acabe não gostando. Não foi o meu caso, tá? Não achei fundamental que ele tenha que fazer tudo. Porém, se você vai fazer um Ratchet Clank, ele ainda é o protagonista. Então você tem que colocar ele como a estrela principal do show. Tirando tudo isso que eu falei, que é a parte ruim, que é a menos ruim, eu posso dar aí para vocês uma nota 8. E quando eu falo 8, não é pela questão, como eu falei, tecnicamente não é um jogo primoroso ou super revolucionário. Ele é melhor refinado e melhor acabado que o primeiro, certo? E também usou totalmente tudo que o PlayStation 5 oferece. Uma nota 8 cabe muito bem para esse jogo. Pessoal, muito obrigado, espero que vocês gostem do vídeo. Se gostaram, vai lá, deixa o like e compartilhem. Falou, fui!